Seu podcast favorito tá começando. Tá na hora do TOTCast. Tá aí o que você queria. Alô você! Está no ar o 30º episódio do TOTCast. Esse que é o maior podcast do Distrito Federal e estamos chegando lá, hein? Brasil! Estamos abraçando, né não, Brunão? Brunão, flamenguista doente, tá aqui junto com o Chester e convidados pra lá de especiais. Você, torcedor do Mengão, tamo aí. Hoje, para confirmar a arte da comunicação, o grande zagueiro, se não o maior da história do Flamengo, zagueirão Moser. Moser, que honra estar te recebendo aqui no TOTCast, nesse dia maravilhoso. E muito boa noite. Fica à vontade de falar naquela câmera ali com os nossos telespectadores. Uma boa noite a todos, boa noite nação, boa noite público em geral. É um prazer enorme estar participando aqui no TOTCast. É uma situação que eu não tenho o hábito de cumprir, mas devido à situação momentânea e da gentileza de vocês em poder contar com a nossa presença, eu acho que é importante a gente poder bater um papo. Maravilha. E olha, eu vou confessar a vocês que eu tô nervoso. Também eu. Depois de 30 e poucos episódios, porque ainda teve os extras, né? E olha que teve aqui o Ronaldo Angelim, teve o Oséias, teve a Aloysio Chulapa, né? Com o Danone dele. Mas, cara, quando fala Moser, Adílio, claro, Zico, né? O coração bate forte mesmo. E, Moser, eu queria que você começasse esse nosso bate-papo aqui falando, voltar no tempo aí, na época que você jogava na base do Flamengo, né? Porque você cria da base do Flamengo, né? E o Flamengo tem aquele lema muito, muito forte, né? Que craque o Flamengo faz em casa, né? E como é que foi a sua passagem pela base do Flamengo? Como que você chegou no Flamengo? Bom, eu cheguei no Flamengo em 75, vindo do Botafogo. Era um jogador mais franzino, pequeno, onde estava começando a perder espaço no Botafogo e jogava numa posição diferente daquilo que eu me criei dentro do clube do Flamengo. Jogava de atacante, segundo ponta de lança. E na base, no primeiro ano, no sub-17, hoje em dia, que era infanto juvenil, né? Eu queria ser o número 10, mas aí, depois conhecendo a realidade da Gávea, eu vi que o número 10 ia ficar muito ruim para ser, né? Mas enfim, fui tentando, e depois tive um tratamento especial em função da minha compressão física, não é? De fazer musculação, de se alimentar de forma diferente. Fui criando um pouco mais de corpo e desenvolvi uma altura que eu nem fazia ideia que ia alcançar. Então eu saí da meia esquerda, da posição do Zico, e aí as coisas iam só piorando, né? Aí eu fui para a meia direita. Na meia direita tinha o Adílio, que também era um caso sério, né? Aí depois cresci mais um pouco, aí vim para a cabeça da área, que era o Andrade. Meu filho. Aí eu comecei a entender que no meio-campo do Flamengo, para um profissional, seria muito ruim de jogar ali, né? Mas aí fui levando os jogos, tive uma sequência boa de jogos no Infanto Juvenil. A gente tinha um time fantástico também, o Flamengo, como você frisou e frisou bem, o Flamengo sempre fez craques em casa. Então nós íamos sempre vencendo os jogos nas camadas de base. Aí chega no período que eu tenho que subir para o Júnior, né?
onde eu já estava já com uma altura considerável boa, mas tinha uma deficiência de velocidade. Eu tinha muita deficiência de velocidade e resistência, né? Hum. Então eu acabava os jogos exausto, jogando no meio campo. E como eu cresci de repente, né, com 18 anos, eu perdi muita velocidade, né? Mas sempre tive uma tendência a ter uma impulsão boa, desde pequeno. E também tinha muita propensão à recuperação de bola, porque eu jogava futebol de salão no meu bairro, no Cassino Bangu. E eu jogava de parada, então eu tinha uma noção muito grande de marcação, de recuperação de bola, então eu trabalhava muito. E tinha muitas câimbras, né? Aí veio o Júnior, o decorrer da posição, ela foi sempre recuando, recuando. E ao chegar o seu Américo Faria, que foi muitos anos dirigente da CBF, CBF, ele isso. foi nosso treinador no Júnior, e ele solicitou a minha posição para me jogar de zagueiro, com uma introdução do Modesto Bria, que era o coordenador da base. Porque o Modesto Bria, uma vez depois de um treino do Júnior, ele me chama para conversar e me dá duas soluções. Uma era centroavante, né, e a outra era jogar de zagueiro. Quando ele falou centroavante, eu adorei. Eu falei, caramba, esse camarada enxerga bem e tal. Ah! Aí ele falou assim para mim assim, ô Moser, jogar de centroavante no Flamengo, o único problema, se você não fizer gol, você vai jogar no Flamengo do Piauí. Você sabe onde é que fica? Aí eu falei, não, ele longe pra caramba. Aí ele falou assim, e a outra é zagueiro. Aí eu falei, seu Modesto? Aí ele falou assim, porque você tem bom domínio de bola, tem boa velocidade, tem altura, cabeceia bem. Ali eu acho que você deveria apostar nessa posição. Aí eu fui para casa, assim, meio tristonho, né? Eu gostava de jogar lá na frente, fazer gol. Aí conversei com meu pai, o meu pai muito positivo. Aí disse que sabia que eu ia ser zagueiro do Flamengo. Eu falei, você não sabia nada, Porra! porque você não tem bola de cristal. Ele falou assim, não, por causa de você jogar futebol de salão, marca bem e tal. E aí comecei a trabalhar como zagueiro, e veio o serviço militar. Nós tínhamos um zagueiro muito bom, que se chamava Denilson. Ele depois foi jogar no Bangu. É, veio a fase do militar, e eu falei para meu pai que eu não podia servir, né? Porque a concorrência era muito grande naquele período, né? E eu falei para meu pai, só tem que arrumar um jeito de eu sobrar, porque eu não posso passar um ano servindo. Quando eu voltar ao Flamengo, eu já perdi a posição. Um ano É, fora do time. aí meu pai mexeu lá os pauzinhos dele, que meu pai era muito assim, fuça, Uhum. e aí arrumou um jeito de eu sobrar. Infelizmente o Denilson foi servir, né? Então eu encaixei naquele lugar ali, e aí fiz 3 anos maravilhosos, fui convocado para a seleção de Toulon em 1980, primeiro ano. Fui no segundo ano também em 81, e nós nos sagramos campeões lá, bicampeão do torneio de Toulon. Eu, no primeiro ano, eu fui o único amador que estava na seleção profissional, né? Porque na seleção de sub-20 hoje em dia, né? Que é Uhum. sub-23, poderiam jogar 3 jogadores acima de 23 anos. E eu pude jogar com Marola, João Paulo, uma série de grandes jogadores, né? E eu fui amadurecendo muito rápido, né? Com aqueles jogadores. Jogavam Robertinho, né? Tinha Lela, um ponta-direita. Então foram os jogadores que eu pude me qualificar muito mais rápido a jogar com eles, que já eram profissionais, né? Lelo é o pai do, Pai do do... Alexandre e Isso do mesmo, Richarlison. isso mesmo. Ah, Aí no segundo ano nós tivemos o Careca na seleção, tivemos o Lela também. Então, o Neymar, no primeiro ano eu joguei com um zagueiro chamado Neymar, que era do Grêmio, bom pra caramba também. Aí no segundo ano já tive 2 laterais direitos do Grêmio, Paulo César, e um que jogou no Vasco também, o Paulo Roberto, Paulo Roberto. né, que me ajudaram muito. E tive esse zagueirão aí, Neymar, que era muito bom também. Então eu fui criando uma tarimba grande, e quando eu retornei, a imprensa ela fez um barulho muito grande para mim subir. E tive, assim, 2 pessoas que foram extremamente importantes na minha subida para fazer treino com profissional, que foi o Júnior,
né, e o Zico, né? Eles avaliaram que eu já merecia estar treinando com o profissional. Então eu comecei fazer essa transição entre júnior e profissional. Treinava no profissional e fazia os jogos importantes no júnior, João. né? E a primeira vez que eu desci para jogar no júnior, eu tive um ensinamento muito forte do Coutinho, né? O Coutinho virou para mim e disse assim: Ô Moser, você vai jogar agora no júnior, você vai chegar lá e vai mostrar aos seus colegas o porquê que você está no profissional. Porque se você voltar ao júnior e não mostrar isso, você vai continuar lá. Então Amém. aquilo ali foi uma cartilha exata que é para mim, quando fosse jogar no júnior, eu teria que mostrar o porquê que eu estava fazendo parte dos grupo. treinamentos no profissional. Porque geralmente quando ocorre isso, o jogador quando desce, vai Desce ali na com preguicinha. mais perna do que tem o povo, né? Isso. E com uma cabeça maior do que uma melancia, né? Exatamente. Então eu segui ali a risca, então eu fiquei assim durante um ano nesse período, fazendo esse intercâmbio assim. Aí depois chegou os jogos na Europa, que antigamente, quando acabava o campeonato, o Flamengo ia disputar campeonato na Europa, torneios, né, importantes, Teresa Herrera, Ramon de Carranza, Lacadieri, e a gente sempre dava o azar de ganhar sempre, né? O azar, né? O azar de ganhar sempre. Sempre Então, ganha. um período foi, eu me lembro que a primeira viagem que fizemos fomos 4 jogadores da base. Eu, Figueiredo, Ronaldo e o outro eu já não me recordo muito bem, Ronaldo Marques Sereno, que era no centroavante. E fomos. E aí, eu admirando, vendo o Flamengo jogar, a gente fizemos a final com o Real Madrid no Ramon de Carranza. E aí o time já estava ganhando, aí o Coutinho foi e pôs o pessoal da base para jogar. Pô, foi uma delícia, né? Jogar no meio daquele pessoal todo, daqueles ídolos todos. Isso que ano era? Isso em 1979. 79. 79. E aí eu comecei a ver assim que as coisas estavam ocorrendo bem. Então a gente, quando treinava de manhã, o profissional treinava à tarde. E eu nunca ia embora. Era para mim poder ver chegar o Adílio, esse pessoal todo, né? E há uns episódios engraçados que a gente não tinha chuteiras boas, né? Então o profissional, quando fazia essa viagem constantemente para a Europa, eles compravam chuteiras importadas, né? Aquelas Nike e tal. Aí vocês ficavam de olho na chuteira que eu peguei. Justamente. Aí, Garoto. aí eu ficava de olho assim, inclusive o Adílio, né? Ele tinha uma chuteira que tinha uma sola verde. Ué, já naquela época já Uma sola tinha. verde. Aí eu ficava olhando assim, ele passava por mim assim, né? Aí eu ficava olhando. Aí via o treino profissional, esperava eles passarem assim, porque eles trocavam roupa no mesmo vestiário que a gente. A gente trocava no do lado, eles trocavam ali, mas a saída era a mesma. E a gente sentava ali para vê-los passar. A gente ficava olhando, assim, admirando, né? Naquela época tinha o Geraldo, falecido Geraldo. Geraldo, Eu ficava olhando, aí olhava o tamanho do Geraldo, falava, cara, que é grande pra caramba. Aí vi o Adílio, aí o Andrade, esse pessoal todo. Aí um belo dia eles acabaram de treinar e eu tava me preparando para ir embora, despedindo do pessoal, da galera que tava ali. Aí senti assim alguém sentado do meu lado. Aí quando eu olho assim, era o Adílio. Eita danado. Que assim, todo sem saber o que falar, né? Ele, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Ele tava com a chuteira na mão. Aí ele falou assim, chuteira bacana, né? Eu falei, toma, é tua. Aí ele me deu. Pô, Rapaz! aquela chuteira durou anos e anos. Era sapateiro para costurar o bico da chuteira, né? Então foi o primeiro contato que eu tive no profissional, assim, mais assim, que marcou muito, foi esse contato com o Adílio, né? E graças a Deus a gente é compadre, né? Ao longo da minha trajetória, né, eu sempre tive dificuldades em resistência e o Adílio foi a pessoa que me ajudou muito, né? E ele corria muito. Nós fazíamos corrida de 5.000 metros, 6.000 metros, né, nas paineiras, na vista chinesa, na praia. Ele arrancava, sumia. Eu sempre era o último. Até os goleiros me passavam, que eu detestava correr. Detestava correr, que eu tinha a ideia que quem corria assim longa distância era maratonista, não era jogador de futebol. Eu nunca gostava. Na verdade, eu tinha pouca resistência. Então o Adílio, uma vez, solicitou que eu fosse à casa dele. Ele morava ali no Leblon.
E eu fui. Aí ele me dá um short e um chinelo. Aí eu penso que a gente vai pra praia, né? Ver lá as moças, né? Na praia, tá. Aí chegamos na praia, ele me fez correr na areia fofa, Leblon inteiro. Aí eu comecei a reclamar, ele falou assim, ué, tu não quer melhorar? É aqui que eu corro todos os dias. Aí a gente passou a fazer 3 vezes, 2 vezes na semana, e eu comecei a melhorar. E ainda treinava durante a semana E fazia as corridas com ele depois. o Adílio ainda Aí, então ele foi sempre assim, muito preocupado com... Quer dizer, na verdade a equipe toda era assim, né? Eu conversando com ele ao longo dos anos, ele falou que no começo não era assim, depois foi mudando, né? A qualidade dos jogadores que eram formados em casa, eles tinham uma perspectiva diferente de ajuda, né? E isso foi muito benéfico naquele período para nós que subimos, né? Eu já peguei uma rapaziada que veio quase toda ela da base, que sofreram o mesmo problema que eu sofri, né? De subida, de adaptação. E eles não tiveram a sorte que eu tive, alguns deles, né? Que pegaram outro tipo de geração. Isso. Eu peguei uma geração maravilhosa, top. Ganhou tudo, top dos tops, né? Então, eu tive o carinho de todos, fui apadrinhado por todos. Pô, tive o aval do Júnior e do Zico para entrar no time. Que é melhor do que isso, né? Então, eu comecei a entrar na equipe principal num jogo extremamente importante para nós no Campeonato Carioca. A sua estreia no profissional do Flamengo. Foi em junho, no dia 13 de junho, contra um Fla-Flu no Maracanã. Só um... porque houve um problema com o Manguito e o Coutinho virou para mim no meio da semana e falou se eu gostaria de jogar no final de semana. Aí eu falei, eu acho ótimo. Aí ele falou assim, você acha ótimo por quê? Aí eu, muito ousado, eu sempre fui assim muito ousado, né? Aí eu virei para ele e falei assim, só assim você vai saber se eu sirvo ou se eu não sirvo. Né? Porque jogar contra equipes de meio de tabela e aquelas que brigam para não descer de divisão é fácil. Agora, Fla-Flu, chefe, se eu for bem é porque eu sirvo. Aí ele falou assim, então te prepara que tu vai jogar. Mas eu não acreditei nada daquilo, porque na rapaziada, em 79. 79. Aí a rapaziada naquela época, eles às vezes se poupavam um pouco, iam pro DM, mas quando chegava no dia dos coletivos, eles estavam bonzinhos, né? Aí eu não liguei muito, fui para casa, não levei aquela situação muito a sério. Aí, na verdade, é que eu fui convocado para estar na relação pro jogo, e depois do jantar o treinador me comunicou como é que eu estava sentindo, o que eu achava, de entrar de início e tal. Comecei a achar que eu realmente ia entrar, né? Aí, no decorrer da noite, eu preocupado com aquela situação de ter que jogar. Quando foi assim, às 22 horas, eu estava sentado na sala pensando como é que ia ser as coisas. Aí começou o coletivo da madrugada, né? Tem jogador que cai ali. E eu já tive muitas madrugadas, assim, claro. Aí o Zico senta do meu lado. Né? O Zico senta do meu lado, aí fala assim, ô moço, amanhã tem 3 coisas importantes para você fazer. Aí me deu assim 3 tópicos que era para mim poder seguir e que as coisas iriam correr bem. E eu segui ali a risca e foi tudo ótimo. Né? Fizemos um bom jogo, ganhamos de 2-0, eu consegui jogar bem. Não tomou gol? Não tomamos gols e tinha um colega meu que a gente vinha em confronto desde a base, que era o Robertinho, ponta direita. Do Fluminense. Do Fluminense. Sim, Robertinho. Que ele era meu parceiro, nós fomos à seleção junto, de Toulon. E eu não sabia, eu queria falar para alguém que eu ia jogar, mas não sabia com quem ia falar, né? Aí peguei no telefone e liguei para ele. Mentira. Aí liguei para ele, eu falei, Robertinho, pô, eu vou jogar amanhã. Ele, moço, que legal. Eu tal. também. Não, ele jogava sempre, ele já era titular, né? Era. Então aí ele falou assim, pô, que legal, moço. Eu falei, Robertinho, tu tem que me ajudar, cara, não sei o quê. Ele, não, pode deixar. Aí no dia do jogo, eu fui falar com ele. Eu falei, Robertinho, pô, tu não traz a bola pra cima de mim não, cara. Tu já é titular absoluto, eu tô subindo agora. Aí fiz assim uma paradinha com ele. Só que teve uma bola que eles viraram o jogo assim, né? A bola alta, lançada em velocidade, ele era muito rápido. E eu parti na cobertura do Júnior, a bola quicou, levantou assim, ele foi levar a bola assim no peito.
Eu dei uma voadora daquelas malucas, lhe acertei bola, pescoço com tudo. Pau! Não, você foi na bola, É. foi na E bola. ele caiu lá estatelado e eu preocupado com ele. Falei, Robertinho, como é que tá? Ele falou assim, pô, moça, assim você me mata. Eu falei, caramba, foi sem querer. E aí aí levei logo um amarelo logo de início, com 10 minutos de jogo. 10 minutos de 10 jogo, você já minutos, levei um toma amarelo. E o Coutinho? Não, Ficou bravo, ainda não? bem que tava longe, né? Porque eu tava do outro lado, do outro né? lado. Lá do outro lado, tava longe. Naquela época o treinador não ficava na beirada É, do campo. aí eu falei, caramba, agora eu tenho que me controlar. Aí fui indo, o Rondinelli tava jogando com o Rondinelli, né? Aí o Rondinelli, ele sentiu assim a situação e começou a me ajudar. Então todas as bolas que vinham na minha direção, ele passava voando assim, zum! Aí eu ficava assim olhando, eu falei, Rondi? Ele, não, calma, tá começando agora. Ele tá nervoso, calma. Aí toda bola que vinha na minha direção, ele passava igual um foguete, pum, cortava a bola. Aí teve uma hora que eu me chateei. Aí eu virei pra ele e falei, ô Rondi, pô, deixa eu jogar, cara. Ele, não, moço, calma. Você tá com um amarelo? Eu falei, não, cara, pô, deixa eu jogar, meu. Aí ele pegou e falou, então tá bom, então joga aí. Aí eu fui levando, nosso time tava bem. Aí ganhamos o jogo bem. E eu me firmei nesse período. Né? Nunca mais saí. Foi a brecha fatal. Aí não saiu mais. Aí fui sempre andando junto com o Adílio, seguindo sempre o espaço do pessoal todo, muito acarinhado, e sempre fui muito observador, né? E a coisa que mais me fascinou naquele grupo era a união e o respeito que tinha pelos adversários e pelo torcedor. Foi uma coisa que eu fui aprendendo como lidar com as pessoas, como falar, como dar entrevista, né? Fora do campo, como é que eles eram. Você sempre foi muito moderado. Eles eram moderados, todos eles eram moderados, né? Sensato. Se você for retornar no passado, eu nunca vi uma notícia negativa de algum jogador daquele período, né? Do Flamengo. Verdade. Todos eles eram jogadores responsáveis, profissionais, bons exemplos. Né? E olha que naquela época tinha uma liberdade muito maior. Tinha facilidades, né? Hoje em dia não é mais complicado, hoje em dia, né? Hoje em dia você tem aí os celulares que funcionam com uma facilidade tremenda, né? Mas naquele período não, naquele período realmente aquilo tudo que eu aprendi ao longo dos anos que tive com eles, na minha saída para a Europa foi muito benéfica, sabe? Muito benéfica. Seleção brasileira, moça. Copa de 90. Vamos começar pela Copa de 90. 86 você foi cogitado. Eu fui, mas tive problema também no joelho e fui cortado. Foi cortado. Tele Santana, treinador. Né? Ok. Copa de 90, Lazzaroni. Né? E mais uma lesão, né? Uhum. Te tirou da Copa de 90. Não, em 90 não. 90 ele não. O Lazzaroni foi opção mesmo? Foi. Então tá explicado o fiasco, né? Porque... Brincadeira. Não sei, porque aquela base ali da seleção de 90 foi a de 94. Né? É claro que saíram peças importantes ali e tal, mas ali já tinha alguns jogadores que figuravam ali, pelo menos antes da lista de 94. Né? Porque em 90 tinha o Ricardo Gomes, quarto zagueiro. Ricardo Rocha. Branco. Silas. Tinha Valdo, tinha Careca. Miller, Bebeto, Alemão. Bebeto, Romário. Romário também, né? E Lazzaroni, opção de não te levar para a Copa de 90. Não, ele me levou. Eu fui, eu não fui, foi em 94. E 90 você foi, mas 94 que a zaga titular era você e o Ricardo Gomes. Seria eu e o Ricardo Gomes. Essa zaga, justamente. Né? Seria essa zaga aí em 94. E teve uma polêmica dizendo que se você estava machucado mesmo. Não. Eu nunca tive lesão nenhuma, graças a Deus, em 94, não. Pois é, mas foi o que foi noticiado. Eu acho que assim, houve uma situação que eles se pegaram numa operação que eu tinha feito em 92, numa reconstituição do ligamento interno do joelho esquerdo. Né? Eles já conheciam o problema que eu sempre tive no joelho direito.
né? Porque eu machuquei meu joelho direito na base, numa preliminar no Maracanã do Flamengo, onde eu rompi o menisco e tive uma lesão total do posterior da coxa, né? Mas na operação que fiz, só foi operado só do menisco. Então a minha carreira inteira eu joguei sem o cruzado posterior da coxa. E não tem até hoje, né? Nossa. Eu só fui descobrir em 86, no Mundial no México, num treino que eu machuquei também o joelho direito e fui para os Estados Unidos operar o outro menisco. Aí tive que retirar o outro menisco. Aí que eu descobri que não tinha o ligamento cruzado posterior da coxa. E já faziam 6 anos que eu jogava no Flamengo, né? Nossa. Na verdade, eu torcia o joelho em média 4 vezes por mês, né? Eu tive um sacrifício tremendo para poder treinar, jogar. Por vezes tinha que fazer pulsão, tirar líquido do joelho, fazer treinamento específico de musculação, poupar dias que o joelho estava ruim, né? E depois fazer de 30 uma linha para poder me equilibrar dentro do jogo para que eu não torcesse o joelho toda hora, né? Uhum. E porque quanto mais musculação eu faria, a parte do quadríceps é que chama, né? A parte anterior, né? Quadríceps. Quadríceps. Ele piorava mais, Uhum. porque tracionava o joelho para frente, é onde eu tinha mais problema, porque o joelho fugia, dava aquela dor e eu sabia que ele inchava, né? Então eu tive que me adaptar. E essa adaptação me sobrecarregou o joelho esquerdo. Então, em 92, quando eu retornei para Portugal do Olympique de Marseille, eu fui agarrado lá num jogo, o cara deu uma tesoura, me arrebentou o joelho. Então, eu fiz uma reconstituição do ligamento interno do joelho esquerdo e tem um grampo fixado lá. E nos exames que fiz em 94, apareceu aquilo. Aí, então, questionaram que eu estava com problema, aí criaram uma série de confusão. Mas aí eu fui passando em tudo quanto é confusão, né? Porque eu jogava, já tinha hábito, já me conhecia, né? Claro. E aí se pegaram numa situação que foi clínica, que era decorrente de um medicamento que eu tomava para recuperar mais rápido a minha condição física, né? A nível muscular, que se chamava Sargenor. E de fato esse medicamento ele alterava as taxas das enzimas do fígado, né? E eles se pegaram aí, dizendo que eu estaria com uma hepatite medicamentosa. E eu, preocupado com aquilo, liguei para o médico do clube onde eu jogava, que na época era o Sport Lisboa e Benfica, e falei com o médico. Ele falou assim: não, isso é por causa do Sargenor. Você deixa de tomar 3 dias, que o organismo vai limpar, e você refaz os exames e vai dar tudo normal, você não tem nada. E eu comuniquei isso com o corpo clínico. E nesta noite eu tinha tomado, na recuperação do treino, tinha tomado. E eles tinham marcado um exame de sangue no dia seguinte para fazer a contra-análise, não sei o quê. E eu expliquei ao médico que. Vai dar alterado. Justamente, vai dar alterado porque eu tomei o remédio hoje. Claro. Agora o senhor pode falar com o médico lá no Benfica, mas aí eles ignoraram a situação. E no dia seguinte eu acordei cedo para poder fazer o exame. E não apareceu ninguém para fazer o exame. Aí me aparece um médico auxiliar, que se chamava Dr. Vivacqua na época. Ele era especialista em altitude. Então eu perguntei a ele, eu falei: doutor, cadê o pessoal que vem tirar o sangue? Ele falou assim: ih, moço, esqueci, ele já não vem mais, aquele sangue que está lá dá. Então eu comecei a perceber que eles não me queriam na seleção. Né? O motivo, não sei qual era, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito responsável. E não sabia por que era, né? O motivo que eles não me queriam na seleção. Então eu bati na porta do nosso treinador, que era o Parreira na época. O outro que trabalhava também na parte técnica também era o seu Zagallo, né? Então eu fui no quarto do Parreira e eu interpelei se ele sabia de alguma coisa. Ele falou que não sabia de nada. Eu falei: mas como o senhor não sabe de nada? Os médicos dizem que só tem um jogador que está quase morrendo e você não sabe nada. Ué. Aí ele falou assim: não sei. Aí eu virei as costas e virei para ele assim: então vai procurar saber. Aí fui pro meu quarto,
Aí entendi que ali havia um imbróglio qualquer. Aí eu fiz as minhas malas e isso entra o senhor Zagallo. O senhor Zagallo entra e fala para mim assim: Ô Moser, eu não tenho nada com isso. Ué. Aí eu entendi que realmente havia ali um complô que é para mim não estar na seleção. Aí chamei um táxi e fui embora para casa. Simples assim. Eu não fui nem cortado. Não foi, Eu que abandonei e fui embora. Foi embora. Porque meu pai me ensinou desde pequeno que nós devemos estar onde as pessoas nos querem. Né? Para você estar num lugar sem ser preterido, vale mais a pena você ir embora. Exato. E eu levei isso à risca. Eu só vou onde sou convidado. Né? E naquela seleção de 94, que você era para ter sido o zagueiro titular, junto também com o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes se machucou. Aí ele machucou. Se machucou. Aí chamou a Márcio Santos. Nós tínhamos o Aldair. E o Ronaldão. E o Ronaldão. Aí ficou o titular Aldair não. Era o Ricardo Rocha, que machucou também. Que machucou também, justamente. E foi pro banco. E aí assumiu... Ronaldão. Não. Aldair e Márcio Santos. E o Márcio Santos. Porque quando saiu 2 zagueiros cortados, né? Entra 2 zagueiros que em tese seriam reservas. Né? E os 2 que iriam assumir, um deles era o Ricardo Rocha. Né? E o Ricardo Rocha machucou também, mas não foi cortado. E ele só ficou no banco. O Branco também teve um problema também de lesão, recuperou e jogou. Recuperou e jogou, o Zagallo segurou ele, o Parreira, né? E o Zagallo segurou o Branco, até ele jogar aquela partida contra a Holanda, né? Eu levei muitos anos, Porque o Leonardo foi expulso nas oitavas. Eu tive depois dessa situação muitos anos assim, muito mal, porque eu achei muita injustiça. Não só comigo, como normalmente na seleção sempre foi de praxe ter muitas injustiças, né? Por exemplo, uma delas foi o Adílio nunca ter sido convocado para jogar uma Copa do Mundo, o Andrade. Sim, né? Sem dúvida. Porque esses jogadores, eu costumo dizer, todas as vezes que tenho oportunidade de falar, quando me perguntam qual foi a melhor equipe que eu joguei, com quais os jogadores melhores com que eu joguei, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que foi aquela equipe do Flamengo dos anos 80. Né? Não só tecnicamente, como responsabilidade, como amizade, como pais, como amigo, como colegas. Então eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que foram com eles, né? E eu sempre os ponho no pedestal de cima, porque eu tive a oportunidade e a honra de jogar com eles durante 8 anos. 7 como titular e 1 ano ali no banquinho aprendendo, né? Eu nunca vi esses jogadores jogarem mal. Durante 7 anos. É obra. Nunca vi, né? Então, você trabalhar com um plantel que é formado em casa, que te ensina ali tudo direitinho. Eu aprendi a bater na bola com o Júlio César, eu aprendi a bater falta com o Zico, eu ganhei resistência com o meu compadre Adílio, né? Então, aquilo ali foi uma escola que acho que nunca mais vai ter igual. Eu não sei como é que trabalham os outros clubes, não sei o que eles aprenderam. Agora, aquilo que eu aprendi com o Zico, com o Júnior, com o Andrade, com o Adílio, com o Rondinelli, com o Luiz Pereira, aquilo foi-me tão útil para que eu tivesse uma carreira muito sólida na Europa. Né? E eu me orgulho muito disso. Bom demais, porque era uma época que o futebol brasileiro também, e o Flamengo, né? Precisava se consolidar, né, com título mesmo, assim, porque até início de 78, 77, o Flamengo ainda... Porque todo o processo de uma equipe, para que ela seja sólida, ela requer um tempo, né? Porque você ter um padrão de jogo, você ter um entendimento coletivo, individual, que aquilo tem que ser premissa para que você alcance o sucesso, ela dura um período, né? Às vezes você tem um certo grupo de jogadores e você quer introduzir um modelo de jogo,
Mas tem as peças que elas não estão dispostas a cumprir com aquele processo, né? Não tem um comprometimento. Não tem um né? compromisso, né? Com o comportamento com bola e sem bola, né? Uhum. Eu subi numa altura que esse processo ele já estava completamente enraizado, né? Então foi fácil também a minha adaptação em função desse processo também, né? E na verdade ele começa, depois o Adílio pode dizer melhor do que eu, mas me parece que desde 75 que ele vem sendo trabalhado, né? E ele teve prestes a se dissolver, né? Porque não conquistava nada. Mas aí acharam por bem continuar o caminho e depois culminou com aquela geração que se juntou 3 gerações, né? A Isso. geração do Rondinelli, Zico, depois vinha a do Adílio, depois vinha a nossa, que é a mais nova, do Leandro, eu, o Figueiredo, né? Então, esse grupo que se juntou é que se beneficiou dessa teimosia, digamos assim, né? Isso. Da linha reta, retilínea, né? E eu tive a sorte de participar nesse processo, que esse processo não era só técnico, como também humano, né? Sim. E você Isso teve sorte e competência também, claro que você. mas a competência numa floresta sem elementos, você acaba sendo devorado pelos leões, né? E Exatamente. Mas naquele assim, período as equipes todas do Brasil tinham muitos leões, né? muito, Muitos muito, leões, que me muito tiraram legal. muito sono. Muito Você tá sono. Eu me doido. recordo quando eu fui pegar o Vasco da Gama e encontrar o Roberto. Meu Deus do céu. Não dormi a noite toda, com medo de fazer uma falta, porque ele batia a falta bem, É né? isso. Depois ia pegar o São Paulo, tinha lá aquele tal de Zé Sérgio, Mário Zé Sérgio na ponta Mário esquerda. Sérgio. Zé Sérgio na ponta Zé esquerda. Sérgio. Meu Deus do céu. Mário Sérgio Pô, é depois coisa. peguei o Chulapa, Serginho, Reinaldo, Cerezo. Meu Deus. Quem foi o Eu atacante que mais te deu trabalho? Reinaldo e Careca. Naldo e Careca. Eu peguei Tarciso. Eu joguei contra o Gil, Búfalo Gil. Búfalo Gil. Eu cheguei a entrar em campo, do outro lado tinha o Rivelino. E quando eu tinha 11 anos, eu queria ser o Rivelino. Depois eu vi que não tinha condições nenhuma, não sei nem de ser Rivelino, nem Zico. Aí você tava marcando. Brincadeira, cara. Aí, quer dizer, eu peguei esses caras todos, assim, a nível de velocidade, de drible. Eu joguei contra Luiz Fumanchu, eu joguei contra o Escurinho, Escurinho. centroavante do Internacional. É. Já viu quanta gente boa eu peguei na minha vida? Se eu não tivesse aqueles craques todos na minha frente, eu tava morto. Tava morto. Né? Tava morto. E como foi sua passagem pela Europa? Você vai jogar... Eu saí em 87, né? Em junho de 87, né? Aí fui contratado pelo Benfica. 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 Aí chegando lá no Benfica, aí me falaram que era a mesma coisa como fosse o Flamengo e tal. Eu não acreditei muito, mas depois constatei que era verdade, né? O Benfica é o time do povo também, né? Uhum. E por sorte a minha, era a melhor equipe de Portugal na época, né? Eu tinha vários jogadores da seleção portuguesa, tinha jogadores que vinham da formação também. Então eu fui me adaptando ali, que para mim era mais fácil, porque o meu estilo de jogo ele enquadrava bem no futebol europeu, sabe? Aquele jogo mais bruto, né? Mais rápido, bola alta, era comigo mesmo. Só que eu tinha uma diferença de tanto que trabalhei, que hoje em dia já não tem mais esse trabalho que se faz na base, né? Por isso que hoje em dia a gente vê muita deficiência nas bolas aéreas, né? Tanto defensiva como ofensiva, que não existe mais forca para trabalhar, né? E no Flamengo eu passei a minha vida inteira a fazer forca. Então eu aprendi com o Luiz Pereira que quando a bola viesse, eu, em vez de cabecear a bola para frente, como todo zagueiro faz, né? Eu deveria direcionar passes para os meus colegas. Uhum. E para isso eu deveria estar com uma parabólica ligada para saber onde é que eles estavam, para onde eu deveria direcionar a bola. E quando eu cheguei na Europa trabalhando dessa forma, foi muito diferente dos zagueiros que trabalhavam lá. Eles cortavam a bola para onde o nariz estivesse apontado, né? Então eu cheguei com uma maneira diferente de cabecear a bola. Então aquilo marcou muito e eu tive uma adaptação fácil em função
daquilo que aprendi em relação a eles também. A gente tinha uma situação que jogar em time grande, nós aprendemos que independente do teu adversário, independente do teu corpo técnico, nós tínhamos um processo que era o processo coletivo para ganhar jogo, né? Eu, que era o jogador mais novo, eu tive 8 treinadores. Nenhum deles conseguiu mudar a nossa maneira de jogar. Nós o respeitamos todos, treinávamos sempre bem, mas na hora que entrávamos no campo, jogávamos da maneira que nós aprendemos. E saía todo mundo contente. Pronto. Saíamos os jogadores contentes, saíamos o treinador contente e a torcida mais contente ainda. E dava menos trabalho pro treinador também. Então nós tínhamos um conceito que se o treinador fosse bom, melhor seria. Se ele fosse mais ou menos, nós tínhamos que levá-lo nas costas porque a gente representava o Flamengo. Isso. Né? E o Flamengo, para se representar, tem que vencer. Que é isso que a torcida espera da gente. Claro. Né? Então, nós aprendemos a ser assim. Então, quando eu fui para a Europa, eu não me preocupava muito com os jogadores, nem com o treinador. Eu me preocupava com o meu trabalho, né? Que eu aprendi o que eu tinha que fazer. Porque hoje em dia eu olho assim e vejo que os jogadores são muito dependentes de treinadores. É óbvio que o futebol ele evoluiu, os treinadores têm muita importância no futebol moderno. Agora, o jogador que entra em campo, ele tem que saber aquilo que ele faz, que ele tem que fazer, em cada posição. Porque se ele não souber e ficar esperando o treinador ensinar eles, ele não deve fazer parte de um grande clube. Na minha opinião, né? Então, eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que cobrir o lateral, eu sabia que eu tinha que ajudar o meu colega, eu sabia que eu tinha que dar apoio ao Adílio, que ele estivesse enrascado, eu aproximar para ele me dar a bola, para mim depois meter a bola na frente para ele. Um jogador que joga em time grande, ele não pode ir para o intervalo e esperar que o professor diga o que eles têm que fazer para voltar para ganhar jogo. Ele não está vendo durante 45 minutos o que está acontecendo? Tá lá dentro. A gente sabia fazer isso. A gente mudava logo de atitude, né? Porque às vezes os nossos adversários tinham um tamanho nível que nos criava dificuldade. A gente invertia as situações, né? Porque a gente tinha que fazer aquilo. Nós não precisávamos esperar o treinador mandar. E por vezes eu acho assim um bocado primário, né? O jogador sair de campo no intervalo, que as coisas estão difíceis, ele dá entrevista no intervalo dizendo que vai ver o que o professor vai falar para eles voltarem melhor. Eu acho assim um bocado... Não é uma estratégia do jogador de Possa jogar para a responsabilidade para o treinador? Talvez possa, porque hoje em dia, às vezes quando um clube não vai bem, a mídia toda atira sempre pro treinador, né? Isso. E o jogador ele fica mais de lado. No nosso tempo, como não tinha tanta tecnologia, né, nós tínhamos que resolver. Primeiro porque nós fazíamos contrato anual. Só aí já dá uma carga de trabalho. Né? Contrato anual você tem que jogar o ano inteiro para poder renovar. Hoje o cara faz um contrato de 5 anos aí, né? E naquele período, o que acontece? Se eu não conseguisse renovar o contrato com o Flamengo, eu não servia para jogar nem no Fluminense, nem no Botafogo, nem no Vasco, nem no São Paulo, nem no Corinthians. Porque a premissa que tinha, que regia as condutas das direções do passado, é que se ele não servia para aquele clube grande, ele também não serve para o meu. E aí você ia jogar num clube de meio de tabela, que é onde você nunca mais ia ganhar jogo. Né? Porque as equipes grandes eram muito, muito elevadas o nível em relação às equipes que jogavam no meio da tabela, né? Então a gente jogava tinha que matar um leão a cada final de semana e cada meio de semana. Né? A gente trabalhava em conjunto, se protegia para poder todo mundo vencer junto. E a gente vence até hoje junto, que estamos todo mundo vivo, com saúde, graças a Deus. Isso aí que é o mais importante também, né? Mas o Flamengo te deu muita alegria, né? Você deu muita alegria ao Flamengo, fez parte do melhor momento da história do Flamengo. Um zagueiro que fazia gol, tinha habilidade, né?
Isso é por causa que eu era atacante, né? Não, pois é, mas você ali saía jogando, você estava falando aí, você estava colocando aí, eu estava me lembrando dos seus jogos, é, desse lance de cabeça que você já direcionava, dava um passe, ou seja, eu não rebatia a bola e teria que trabalhar de novo para roubar a bola, né? Justamente. E aí você ia ficar ali o tempo todo. Que o futebol moderno ele tem uma atitude hoje em dia que eu vejo com muita evolução, que é aquilo que nós fazíamos no passado, né? A gente trabalhava coletivamente e defensivamente, né? Hoje em dia as coisas são mais exigentes, né? A nossa equipe ela teve êxito porque coletivamente todo mundo trabalhava para defender, para recuperar a bola, né? O futebol moderno de hoje é assim, né? Porém, na Europa, eles têm uma intensidade de durabilidade muito maior do que aquilo que a gente apresenta aqui, né? A maioria das equipes, né? Tem uma equipe que tem um futebol mais parecido com o nosso, mais moderno, que, na verdade, esse treinador é um excelente treinador, ele disse que copiou o Flamengo dos anos 80, né? Que é o Guardiola, né? O Guardiola, no meu ponto de vista, ele pratica um futebol do passado moderno, né? Um futebol apoiado, de circulação de bola, né? Um futebol mais pausado, né? Um futebol mais aproximado, né? Eles tocam bola de 5 em 5 metros, se deslocam 5 metros, mas estão sempre em movimento, né? Isso faz com que a gente comece a lembrar daquilo que ele falou, né? E tem, inclusive, algumas palavras dele que perguntaram a ele o que era o futebol moderno. E ele diz as seguintes frases, que o futebol moderno nada mais é que ideias do passado dentro de um contexto atual. E ele tem toda a razão. Brilhante. Né? Ele tem toda a razão, porque o futebol ele não muda, o que muda é o comportamento. Né? Porque quando você tem posse de bola, se você acelerar demasiado com um time que está todo ele atrás, você vai bater a cabeça na parede. Né? Então o futebol, por força do mau entendimento do que é intensidade de jogo, ele acaba sendo um futebol de perdas e ganho, perda e ganho, perda e ganho, perda e ganho. Então eles correm muito, às vezes sem necessidade nenhuma, na minha visão. Ah, sem dúvida. Né? Porque quando você tem um time que está todo ele fechado, que você leva muito tempo na circulação de bola para sair jogando, é o tempo suficiente que eles querem para poder preencher o seu campo defensivo. Isso. E aí como é que você entra lá? Aí vira correndo, aí você tem que fazer posse de bola. E posse de bola, você tem que ter mobilidade dos jogadores reais para poder receber passe em condições de vazar linhas. Isso. Não pode ser um movimento assim, aqui está um marcador, né? E eu aqui, ó, toca, mas não sai daqui de trás. Senão você não vai a lado nenhum. Então, o nosso time era hábil em fazer isto. Né? A gente tinha deslocamento do Adílio, que vinha buscar, mas o Zico trocava de posição, o Andrade subia, o Júnior se metia por dentro, a gente metia passe. Quando o negócio estava ruim para jogar com eles, eram os próprios zagueiros que saíam, aí a gente recebia a bola e depois eles se deslocavam, a gente servia na frente e eles iam embora. Isso. Né? Mas hoje você não vê isto. Não. Né? Hoje você vê o que acontece. Eles começam a trocar a bola e daqui a pouco a bola vai parar no pé do goleiro para dar um chutão para frente. Isso não tem cabimento nenhum, na minha opinião. Né? Vale mais a pena você se deslocar e se movimentar nas costas do meio de campo ao contrário e o zagueiro meter uma bola assim como fazia em 2019. Isso. Né? Quanto mais toque você der na fase de construção, né, é mais tempo que você permite para o seu adversário recompor. Né? O Jesus era insistente para que a bola passasse rápido, para poder pegar um campo mais descoberto. Me parece mais inteligente. Né? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia eles querem jogar toquinho, tem lentidão no passe.
Muito né? lento, Então a eu bola vejo isso, demora, aí vai passando de pé em pé. É chegar no goleiro. Na Europa, você costumam fazer queimar uma estação, que em vez de passar a bola de central para central, você passa logo lá no lateral para obrigar o seu adversário a desgastar mais. Porque senão você passa de 5 em 5 metros, ele só desloca 5 metros, então não se mexe muito, e os espaços continuam bloqueados. Então há muita coisa que evoluiu, né? Agora, é preciso observar bem, né? Quando você tem um time que está implantado lá, você costuma a trazer a bola para trás para obrigá-la a sair. Mas aí tem que ter um trabalho de buscar a profundidade e meter a bola. E a gente não executa isto aqui com frequência, né? Então a bola vai acabar parando no pé do goleiro, para o goleiro dar um chutão para frente. Então essa situação da intensidade, ela tem a ver com a disputa de bola, né? Com a velocidade, né? Com a disputa no alto e com a busca de profundidade veloz que você ataca quando ela tem. No momento certo. É a minha visão, né, do assunto, né? Agora, correr com a bola para lá e para cá, você corre. Quando chega lá, teus colegas ainda estão aqui atrás. Aí você vai ficar no meio da floresta lá sozinho, acaba perdendo a bola. Aí a bola volta de novo para o outro lado. E isso, às vezes, tem um entendimento difícil, né? A intensidade, ela tem muita coisa a ver com a competitividade em si, que não tem nada a ver do que correr com a bola. Eu acho, né? Não, sem dúvida. Assina embaixo. E quem sou eu para discordar, né, meu querido? Porque foi assim que a gente jogava antigamente, né? E um dos maiores treinadores do mundo disse que copiou o modelo de jogo que o Flamengo jogava nos anos 80. E diz que as ideias do passado as ideias atuais dentro de um contexto atual que todo mundo tem que trabalhar. Né? Todo mundo tem que trabalhar. Guardiola, grande treinador. Moze, queria agradecer a sua presença aqui no Eu que agradeço a oportunidade. No podcast. Foi muito bom bater esse papo aqui contigo. O episódio vai subir também pro Spotify, o Deezer, Amazon Music também, meu querido Brunão. Em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, Totcast, e também cortes do Totcast. Dá essa moral pra gente, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Valeu, ficamos por aqui. Até o 31º episódio do Totcast. Um tote abraço para todos vocês. Fui. Moça, no Flamengo com 17 anos. 15 anos. Então, 15 anos você chegou uma candidatura. Eu falo hoje. Eu tenho 46 anos e vai fazer exatamente 46 anos você acordou. Esquece. Vou te falar uma coisa, isso é uma coisa difícil de se explicar. Eu acho que para mim, ser Flamengo foi um sonho que eu comecei a ter desde 5 anos de idade. Porque eu sou oriundo de um bairro de subúrbio chamado Bangu. E eu era banguense, né? E a minha família toda era flamenguista. Eu era banguense, que eu morava em Bangu e queria ser banguense. Aí depois comecei a ver que Bangu não ia dar certo, aí mudei pro Flamengo, com influência do meu pai. E aí comecei a pegar uma admiração pelo clube tremenda, e quando eu estava no dente de leite do Botafogo, como eu era pequenininho e tinha um grande treinador da base, que era o professor Neca, ele me deslocou da posição que eu jogava e me botar para a ponta direita. Ele gostava de jogadores maiores e fortes. E aí eu comecei a olhar assim, eu não sei, eu tenho assim uns estalos assim que às vezes eu nunca erro, acerto sempre. E eu virei assim, esse cara vai me mandar embora. Aí eu virei pro meu pai, pedi pro meu pai procurar onde é que era a base do Flamengo. A captação. Aí meu pai descobriu. Aí eu fui um dia e virei pro auxiliar dele e falei assim, ô professor Joí, você podia me dar uma carta de recomendação para mim fazer um teste no outro clube? Ele falou assim, eu vou te dar, mas tu não fala para ninguém não.
Aí constatei que eles iam mandar mesmo embora. Aí eu corri lá para fazer teste. E a partir daí, meu amigo, eu comecei a interiorizar essa coisa do Flamengo, fui indo, depois com esses craques todos lá, meu chapa. Eu queria, porque queria jogar do lado dele de qualquer jeito. E tinha um que eu gostava de ter jogado do lado dele e não consegui, que foi o Geraldo. E é difícil você explicar o que é o Flamengo. Muito difícil. Não sei. Juro por Deus, não sei. Eu só sei que a gente gosta muito, né, compadre? A gente gosta muito e a gente nem sabe qualificar a quantidade de gosto, porque é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Eu, quando fui para fora, eu fui para Portugal, e aí perguntavam para mim se eu ia jogar no Sport, em outro clube qualquer. Eu falei, não. Quando eu fui para Marselha, também me perguntavam se eu ia trocar de clube. Eu falei, não. Então, esse vínculo, né, que nós criamos no clube do Flamengo, ele te permite a jogar somente num clube, respeitar só aquilo. Entendeu? Eu não conseguia jogar em outro clube se não fosse aqui no Rio de Janeiro. Eu não jogava em outro clube, não. Agora não sei te explicar quanto é que eu gosto daquilo, se não gosto, se gosto, se gosto muito, se gosto pouco, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu não trocaria o Flamengo para jogar em outro clube nenhum, não. Entendo as pessoas que... Para isso a gente tinha que lutar muito para nunca sair dali, né? Se você quer estar ali, tem que lutar. Senão a galera te manda embora.